Ebenezer, até aqui o Senhor nos transporta. Que a sua mão possa continue sobre nós. Amém. Nesse instante de tempo que vamos estar vendo juntos, que o Espírito Santo possa ainda dispensar algo aos nossos corações, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Filho de Oséias, capítulo 14. Antes de nós vermos o verso que é de número 5, gostaria de fazer uma pequena observação sobre esse livro, encorajando os irmãos a estudar esse livro tão precioso do profeta menor Oséias, que tem um relato muito lindo, uma história que marca exatamente o relacionamento de Deus com o seu povo Israel. E dentro desse quadro, agora, dentro dessa realidade, Israel estava completamente apartado de Deus, o seu Senhor. Estava vivendo tempos de infidelidade. E Deus, querendo mostrar isso de modo muito prático, muito real, então Ele ordena que seu profeta menor vá à casa de prostituição e lá tome uma mulher, essa mulher chamada Gomer, e com ela possa ter muitos filhos. Tem Jezreel, tem desfavorecida, tem não meu povo, e cada uma dessas realidades dos filhos mostra-nos exatamente o sentimento do coração do nosso Deus em relação ao seu povo. Isso é uma figura muito linda, porque nós temos o seguinte quadro, que Oséias vai em busca Gomer na casa de prostituição, então tem os filhos com ela. Mas o que acontece? Isso é uma maneira de nós enxergarmos a história do livro de Oséias. No decorrer do tempo, o que acontece? Gomer, ela se lembra dos seus antigos amantes. Gomer, ela tem uma atração muito grande por aqueles amantes que ela tinha os seus prazeres anteriormente. E o que ela faz dentro de um período? Ela abandona Oséias e volta para os seus amantes. E lá, então, enquanto ela tem todo o rigor, toda a sua beleza, ela era muito procurada pelos seus amantes. Mas Oséias amava de modo muito profundo a Gomer. Ele queria que ela sempre fosse feliz, mesmo distante dele. Então, o que ele fazia? Sem que ela soubesse, ele comprava roupa das melhores qualidades, comprava joias e perfumes que ela tanto gostava, e mandava terceiros levar esses presentes para Gomer, sem que ela soubesse que era ele. Mas o tempo foi passando e Gomer foi envelhecendo, ela foi perdendo aquele seu rigor, aquela sua beleza. Aqueles amantes jamais não gostavam dela, já não tinham mais prazer de estar com ela, e ela começou a ser deixada pelos amantes. Mas Oséias a amava profundamente, e Oséias nunca deixou de atendê-la, nunca deixou de enviar presentes, de enviar a Gomer todos os cuidados que eram necessários para ela, sem que ela soubesse. Até que o tempo avançou na história, e o que aconteceu? Gomer, ela envelheceu, ela perdeu toda a sua formosura, e diante de supremo propósito de Deus, que é fazer do seu filho o quê? Aquele que tenha toda a preeminência, toda a primazia, que realmente receba toda a glória. Texto que nós estudamos lá naquele conversa sai, aquele em direção ao cabeça, para que tudo gravite em torno de Cristo Jesus. E quando nós temos essa revelação dada pelo Espírito, nós então vamos andar de maneira. Aí nós percebemos que essa vocação é algo mais sério do que nós pensamos. É uma vocação eterna, é uma vocação que nasceu no coração do nosso Deus. Isso gera responsabilidade em nós. Graças ao Senhor, porque Ele sabe que nós não podemos viver esse tipo de vida. Vocês se lembram que nós já temos este exemplo aqui. Ele sempre vai pedir coisas que nós não podemos fazer. Sempre. Porque Ele sabe que a carne e o sangue não podem agradar as coisas dele. Mas então Ele nos provisiona de tal forma a sua graça que
dentro dessa esfera, desse caminhar, nós podemos atender a vontade dele. E ele sabe também que ele mesmo precisa produzir as circunstâncias. Então, o Espírito Santo arranja as circunstâncias para que nós sejamos quebrantados, para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos então moldados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande obra que o Espírito Santo está fazendo em nós agora, moldando Cristo. Para quê? Para que a igreja, de fato, seja gloriosa, sem mancha, sem marcas, sem rugas, sem defeito algum. Irmãos e irmãs, ao longo dos séculos, o Espírito Santo tem colhido aquelas pessoas que já fazem parte da igreja gloriosa. A parte da igreja gloriosa é composta de ouro, pedras preciosas e pérolas, que aí envolve a Nova Jerusalém. Destino final. Ouro, você sabe como se adquire ouro. O ouro não é um metal simples. O ouro, para se adquirir, tem que se cavar, tem que se buscar entre as rochas. Aqueles mais profundos lagos, em regiões. As pedras preciosas também, como o diamante, são colhidas através de muita temperatura, muita pressão e muito tempo. É o formar da vida de Cristo em nós. E pérolas. São muitas poucas pérolas que são colhidas, porque pérolas envolvem muito sofrimento. A pérola é aquele organismo, né, que nada na ostra, a ostra recebe aquele grãozinho de areia. O que acontece? Um mecanismo, um processo de defesa, ela envolve uma camada para protegê-la daquela dor que está sendo provocada por causa daquele grãozinho de areia. Então, dali, daquela dor imensa, nasce uma preciosidade chamada pérola. É assim que, ao longo do tempo, o Espírito Santo tem colhido os materiais que compõem a Igreja Gloriosa. E nossa geração agora, possivelmente possa ser a última geração antes da vinda do Senhor. Ele está colhendo. Será que Ele pode colher alguma coisa entre nós? Aí eu gostaria de olhar com vocês 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Dentro dessa perspectiva, não é uma perspectiva escatológica, mas ela faz com que a gente pense um pouco. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 13. 2 Pedro 3, 8 a 13. A palavra de Deus diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham ou cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando a impressão da vinda do dia de Deus, por causa do qual o céu incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos os novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É um texto precioso da palavra de Deus. Mas vamos observar o que havia no coração do apóstolo Pedro. Parece-nos aqui que a força maior do texto, da argumentação de Pedro, não estava no aspecto que nós vimos aqui no versículo 10 em diante, né? Os céus se passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, e também a terra, as obras que nela existem serão atingidas. Isso parece ter uma força muito grande para nós. Mas no coração de Pedro não era assim. Pedro estava colocando isso ao lado de algo que deve ser profundamente experienciado por nós. Se nós sabemos disso, que isso é uma verdade,
uma palavra, uma profecia do Senhor, Ele quer que nós vamos adiante desse pensamento. Aí na sequência da leitura diz assim, é o versículo 11, visto que, olha, visto todas as coisas anteriores, né? Visto que todas estas coisas vão de ser assim, desfeitas, agora é para nós. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aqui está a força do texto. Aqui está. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês sabem que acontecerá toda esta realidade anterior, mas a força maior é a disputa. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Que tipo de testemunho nós vamos dar diante de tão grande palavra que nós estamos ouvindo? Que tipo de pessoas? Que tipo de cristão nós somos? Aí tem uma palavra muito interessante aqui, né? Vive em santo procedimento e piedade. Piedade. A palavra piedade é muito interessante. A palavra piedade, ela pode ser vista como semelhança de Deus. A palavra é muito forte. Pio, ímpio. A palavra pia, né? Piedosa. A palavra piedade, ela pode ser vista também como aquele que é semelhante a Deus. Santo procedimento é piedade. Lá em 2 Timóteo 3,5 nos fala daqueles que vivem uma piedade hipócrita. Segura o dedo aí. Nós vamos voltar um instante desse texto, mas 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Forma de piedade, ou seja, é toda aquela situação que envolve a hipocrisia, e nós vivemos externamente de uma forma, sendo interiormente oposta àquele tipo de vivência que estamos tendo da maneira pública. Então, tendo forma de piedade, foge também destes. A religião produz muitos falsos piedosos. A religião é expert em produzir hipócritas. A religião é expert, porque com a Bíblia na mão, com meia dúzia de versículos, nós enganamos muitas pessoas. A nós não, nem o Senhor. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte: ó, vocês estão ouvindo a respeito dessas verdades. Então a força que o Espírito Santo deu ao coração de Pedro, a mim parece, ao meu coração, eu julgo assim, não estava em nós ficarmos discutindo, olha, que agora estrepitoso estrondo, e os céus se disparando, o sol vai derreter, não sei o que vai acontecer. Será que o Senhor Jesus vai aqui na pré-tribulação? Será que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, no meio da tribulação que virá, ou depois vamos passar pela grande tribulação, ou serão as primícias que serão arrebatadas? Não vamos discutir isso. Mas a questão é que nós devemos ter um coração de arrebatamento. Um coração de arrebatado. Aqueles que vivem na espera do Senhor. Como Margaret Barber, aquela operadora do Guatemala, que por muito tempo ela andava pelas ruas, depois se encontrava irmão e falava assim: será que o nosso Senhor vai demorar mais, irmão? Será que vai passar mais um ano sem que nós possamos encontrar o amado da nossa alma? Isso é espírito de arrebatamento. Isso é viver à espera do Senhor, não das especulações teológicas, escatológicas. Vamos participar de um seminário escatológico. Tudo bem, eu acho até legal, eu gosto de participar do programa. Mas para quê? Para matar a curiosidade? E minha vida é andar com o santo procedimento e piedade? Isso é o que importa. Porque se ele vir antes e depois, não vai ter problema. Eu estou andando em santo procedimento e piedade. Essa é a questão. Então a força do texto está aqui, nesse aspecto. Como temos andado. E aí está linkado, colocado diretamente no capítulo 4 de Efésios 1. Meus irmãos, eu sou prisioneiro em Cristo. Logo vos tendei de modo digno da vocação que fosse chamado. Então nós temos esse texto também que nos ajuda a sermos encorajados nesse sentido. De que maneira temos andado?
Então, se temos buscado diante do Senhor exatamente esse caminho de vivermos em santo procedimento e piedade, isso é exatamente o que o Senhor espera de nós. Agora, na continuação do texto tem algo inusitado, muito interessante. Versículo 11, vou lê-lo novamente e vou ler versículo 12. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Agora, depois da Bíblia, olha o versículo 12, que interessante. Esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados se desfarão e os elementos atrasados se derreterão. Irmãos, quando a gente olha com bastante cuidado para esse versículo, a primeira palavra nós entendemos: esperando, não é verdade? Não fazemos? Esperando. Mas a segunda palavra nos atrapalha um pouco. E o quê? Apressando. Nós podemos apressar a vinda do Senhor? Podemos. Está escrito aqui: esperando e apressando. Nós sabemos que Deus tem o seu kairos, a sua plenitude. Mas observe uma coisa. Pegue lá Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Versículos 32 a 37. Marcos 13, 32 a 37. Olha só que interessante. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, para que não entrei, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos, e cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não os ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Mas o que mais impressiona no texto é o versículo 32. Diz aí: mas a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos, tudo bem, nem os anjos, mas nem o Filho. Ora, como é que nós podemos entender um texto desse? Como que o Filho não sabe? E aí nós conectamos esse texto com outro: esperando e apressando a vinda do Senhor. Observe nas profecias do Velho Testamento a respeito da vinda, da primeira vinda do Senhor Jesus. Elas são profecias absolutamente exatas, não são? Nós sabemos o tempo, o dia, o local do Senhor Jesus, onde ele iria nascer, até o seu nome foi dado. Nós sabemos a respeito da sua morte com detalhes incríveis. Nós sabemos da sua ressurreição, olhando para as festas. Nós sabemos até da pontualidade, da exatidão do Pentecostes. Tudo isso está profeticamente gravado, milimetricamente cumprido. Mas no que concerne a segunda vinda, tem o tal do apressando. Isso nos envolve diretamente. Nos envolve diretamente. O que o Espírito Santo está fazendo, como falamos, ele está coletando, colhendo as suas pedras preciosas, o seu ouro e também as suas pérolas nesse tempo do fim, para compor a realidade da igreja gloriosa. Agora, se faltar apenas alguns ajustes nessa igreja gloriosa, o arrebatamento vai acontecer. Nós não sabemos como. Mas será que ele tem material suficiente para acolher entre nós esse tipo de realidade? O que temos oferecido? Agora, quando de fato Deus, que está fazendo toda a obra, ele perceber que a igreja estará pronta, essa igreja do tempo do fim, porque a igreja ela está sendo composta dentro da sua realidade, a igreja gloriosa já está sendo montada. Amém. Não é simplesmente aquela fatia final que será arrebatada. É apenas uma parte. Não foi.
Então, quando chegar o tempo da vinda do Senhor, o pai fala assim: filho, a noiva está pronta, pode buscar. É a noiva que você vai buscar. É a parte que vai compor com toda aquela realidade existente. Assim. Agora, de que maneira nós vamos apressar? Vivendo em santo procedimento e piedade. É dessa forma. Se nós pensarmos, por exemplo, no livro de Lucas, vamos um pouquinho lá, mais um pouquinho. Lucas, os primeiros capítulos, especial o capítulo 1, depois a gente vê o capítulo 2. Então nós estamos diante de um quadro que envolve a seguinte situação. 400 anos de silêncio havia, de Malaquias a Mateus, nós temos os 400 anos de silêncio, Deus não havia mais revelado ao seu povo. Então, só que havia uma realidade chamada Templo de Herodes, onde o templo funcionava de maneira maravilhosa, a religião estava bombando, como se diz. Havia muita beleza, havia muita realeza em todo o procedimento religioso. Havia os sacrifícios. É verdade que não havia o Santo dos Santos, não havia mais arca, mas os sacrifícios aconteciam. Haviam todas aquelas realizações religiosas, mas não havia realidade espiritual nenhuma. E apenas muito poucas pessoas tinham no coração o anseio pela vinda do Messias. Dentre elas tem Isabel e Zacarias, nós temos José e Maria, nós temos Simeão e Ana, nós temos os pastores, os pastores, Então nós temos esses poucos daquela ocasião que esperavam o Senhor. Só pegue todos os olhos aí no capítulo de Lucas, no versículo 5 ao 7, a realidade de Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. O primeiro quadro é este. Um casal extremamente simples, não era importante, gente comum, como nós. Mas havia algo no coração deles aqui. Eram justos diante de Deus e viviam de modo irrepreensível diante de um mundo religioso, porque eles tinham um coração aberto, havia um caminho no coração deles. Tanto é que aí nós temos a vinda de João Batista através de Isabel. Isabel era um vaso pelo qual Deus iria manifestar a vinda de João Batista. Eram homens e mulheres simples. E é interessante que tem um detalhe que foi registrado aqui: ela era estéril e sendo avançada em dias. E a esterilidade dentro da conservação israelita era uma opção. Essa mulher maldita de Deus, porque se ela não tem filhos, tem algum pecado enterrado aí. Então ela sofreu discriminação da sociedade, da própria irmandade, mas era fiel ao Senhor. Ela esperava o Messias. Ela vivia em santo procedimento e piedade. Então nós estamos pegando o exemplo daqueles que estavam esperando o Messias pela primeira vez. E nós devemos ser o exemplo daqueles que esperam o Messias pela segunda vez. Aí nós temos o próprio José e Maria. Se o anjo aparece a Maria dizendo todas aquelas palavras, no capítulo 1 mesmo, no versículo 26 em diante, tem um relato. E depois de toda aquela comunhão que ela teve com o anjo, chega-se no versículo 38, diz a palavra, assim, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se azeitou. Por quê? Tanto ela como José eram um homem e uma mulher que viviam de modo gracioso diante de Deus. Eles tinham um caminho no coração pelo qual Deus poderia, no caso de Maria especificamente, usá-la para ser o vaso no qual Jesus nasceria. Ela não estava distraída com a religião, ela não estava distraída com as belezas que a religião muitas vezes nos traz, tudo externo.
mas elas tinham realidade interior. Já falamos bastante de Simeão para vocês, nós vimos aquele ancião de dias, esperando também a consolação de Israel. O Espírito Santo havia dito: olha, você não vai morrer sem antes ver o Salvador, o Consolador de Israel. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Jesus foi apresentado, ele foi pegar Jesus no colo e dizer: despede agora, Senhor, o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Era um homem que vivia na simplicidade, um homem que adorava Deus, um homem dentro já da sua idade avançada, tinha o coração cativo pelo Senhor, não pelo esquema religioso que tomava conta daquele mundo. Irmãos, nós podemos estar inseridos na mesma realidade, totalmente imersos na religiosidade e não vivendo realidade nenhuma. O exemplo talvez que eu vou usar agora não possa estar exatamente em totalidade adequado, mas vai valer a pena pensar. A igreja de Laodiceia, vamos colocar dentro do contexto que estamos trabalhando aqui. Vocês sabem que era uma igreja que dizia que era rica, abastada, de nada tinha falta, estava tudo redondinho funcionando lá. O Senhor falou assim: você não sabe que você é miserável, pobre, cego e puro. Aconselho que de mim com tesouro refinado, para te enriqueceres, colírio para ungir os teus olhos, para que você veja, e vestes limpas para que você possa usar. Vai ser justo. Aí diz: a eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei, eu serei com ele e ele comigo. Ou seja, Laodiceia estava funcionando perfeitamente. A religião funciona sem Cristo. E como não? Lá em Laodiceia, falava de Jesus, cantava para Jesus, pregava Jesus, evangelizava em nome de Jesus, falava tudo em nome de Jesus. Só que Jesus não estava lá. E isso acontece no meio do povo de Deus, na religião. Cantando para Jesus, fazendo tudo para Jesus. Mas a gente não tem nada a ver com aquilo. Porque não tem realidade espiritual. Porque não tem realidade. Porque não há testemunho de santo procedimento de verdade. Então é um exemplo que dentro dessa adaptação ele pode ser visto assim. Então, irmãos, é uma coisa muito séria. E nós temos, no capítulo 2, nós não falamos dela muito, mas a profetisa Ana, capítulo 2, versículo 36 de Lucas. E uma profetisa chamada Ana, da filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Nós temos aqui mais essa irmã, na sua idade, ela ia no templo, não é para fazer as fanfarronices, ela ia para adorar, louvar ao Senhor, para orar a Deus, porque ela tinha no coração a expectativa da vinda do Senhor, que acontecia e ela não parava mais de falar sobre o menino Jesus. Eram pessoas extremamente simples como nós, mas tinham um coração grande pelo Senhor e para o Senhor. Exatamente isso significa viver em santo procedimento e piedade. Que bom se nós soubermos muitas coisas a respeito da vida do Senhor. Isso é precioso. Mas viver em santo procedimento e piedade, essa é a nossa realidade. Andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Mais uma última observação. 2 Coríntios. Deixar uma tarefa para vocês. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Então, 2 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Não temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós?
Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida em todos os homens, por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida em nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, de nações. Eu quero que vocês considerem depois esta expressão conduz em triunfo. Ela só aparece aqui, e a palavra triunfante aparece em Colossenses 2,15. Essas palavras são únicas e elas simplesmente eram usadas em uma situação tremendamente especial. Era nas marchas triunfais. Ou seja, quando um general romano conquistava o inimigo, fazia muitos prisioneiros, ele trazia os seus inimigos para Roma, e em direção ao Capitólio ele passava naquelas ruas que eram cercadas de escravos que seguravam seus incensos e perfumes. Então eles passavam no meio lá, triunfantes, levando aqueles que tinham sido conquistados para apresentar a César. Era dentro desse contexto que estava no coração de Paulo, era isso. Eu confesso que eu sempre interpretei esse texto dizendo o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre conduz um Thomas em triunfo. Eu não sou mais triunfante em Cristo, toda essa coisa. Mas o texto parece que não quer dizer isso. Algumas versões já, em traduções, que nos mostram de modo diferente. Uma delas, por exemplo, a alternativa é que graças, porém, que Deus sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. Graças, porém, a Deus que nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. Nos dá uma total compreensão diferente da que temos normalmente, regularmente. Então, o que havia no coração de Paulo quando ele escreveu isso? O que ele tinha no coração? Que ele era um triunfante em Cristo ou que ele era um cativo de Cristo e que foi ganho por ele? Vocês sabem, depois vocês vão analisar Atos capítulo 9, versículo em diante, mostra-nos quando Paulo foi naquela estrada de Damasco, capturado, conquistado, feito prisioneiro do Senhor. Então ele, Paulo, nessa condição, ele se vê como um cativo. O exército de Deus é um exército de cativos, não de generais e capitães. Só temos um que nos governa, que é Cristo. Nós somos cativos. Então aqui esta ideia que Deus sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. Que Deus busca hoje no meio do seu povo não são grandes pregadores, grandes instrumentos, Ele quer pequenos cativos. Pequenos escravos de orelhas pintadas, pequenos prisioneiros que se dediquem à sua obra. É o que Ele quer de nós. E uma vez que nós somos estes cativos, aonde, em que realidade somos cativos? Lembre-se que estamos falando da salvação da alma. Somos cativos em nossa vontade, mente e emoção, para que Ele possa nos usar pela sua vontade, pela sua emoção, pela sua mente. Por isso somos cativos dele. E exatamente porque somos cativos, nós podemos ser constituídos em cartas vivas. Que é o capítulo 3, que nós fizemos a leitura aqui. Verso 2, em especial, diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O que as pessoas estão lendo em nós? Com certeza estão lendo, mas do que? Precisam ler Cristo em nós. Ou vão ler o que? Essa é a questão. Estamos já manifestos como carta de Cristo, porque nós expressamos a Cristo, né? Produzida pelo ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos nossos corações. Então, nós somos cativos de Cristo. Esse grande triunfador é Cristo, não somos nós. Nós somos os cativos daquele que triunfou. E aí, por sermos cativos, então nós podemos nos constituir aí como cartas vivas de Cristo. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. O que Ele escreve em nós? Cristo. Ele porta Cristo em nós, Ele escreve Cristo em nós. Para quê? Para que a gente fique olhando para nós mesmos, não, para que o mundo leia Cristo. E dessa forma, nós vamos andar de modo digno da vocação com a qual nós somos chamados. Amém. Que o Senhor receba toda a glória, toda a honra e toda a honra.